Queria pedir aos irmãos para abrir a Bíblia de vocês, no livro de Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. A gente vai ler todo o capítulo. Amém? Diz assim o texto. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba para fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Pai, nessa manhã nós lemos a Tua palavra, Senhor, e nós estamos desejosos, Pai, de sermos inspirados por ela, Pai, a viver uma vida que Te glorifica, Pai. Não nos deixe desperdiçar os nossos dias, antes possamos aproveitar cada minuto, Pai, da nossa existência, para glorificar e bendizer o Teu nome, Senhor, para formar a imagem de Cristo em nós e nos nossos irmãos, e para proclamar o Evangelho ao mundo, Senhor. Assim nós oramos a Ti, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Só tomar uma água que no louvor estava aos berros ali atrás. Tem que aprender, né? A poupar a voz, né? Ficar berrando no louvor. Aí na hora de pregar, acaba a voz, né? Não dá. Bom, José Ortega y Gasset, principal filósofo espanhol do século XX, ele cunhou uma frase que ficou um pouco famosa. E ela diz o seguinte: eu sou eu e a minha circunstância. Se não salva a minha circunstância, não salva a mim. É preciso buscar o sentido que nos rodeia. Bom, o que ele está querendo dizer? Se alguém te pergunta quem é você, o que você responde? Você normalmente diz: eu sou fulano, marido de Beltrana,
pai de ciclano, amigo de fulano, trabalho com isso ou com aquilo, certo? Ou seja, nós somos nossa história. E a nossa história está entrelaçada com outras histórias. Veja só, para você se definir, você se define a partir das suas relações. Então, eu sou Everton, marido da Samara, pai do Benjamin e do Pedro, e vou assim me identificando a partir das minhas relações. Eu sou pastor porque eu fui colocado como líder sobre uma determinada igreja local. Então, assim, a gente vai se definindo. A nossa história, ela se entrelaça com outras histórias. Só que veja, todas as outras histórias, elas estão debaixo de uma história maior. Se você perguntasse para um historiador, talvez ele diria, todas as histórias estão dentro da história da humanidade. Mas somos cristãos e nós sabemos que a nossa história está inserida dentro da história de Deus. Que a história, na verdade, fala a respeito de Deus, e não só de Deus, mas de como Deus, através de Cristo, está reconciliando consigo todas as coisas. Ou, para usar uma linguagem mais apropriada para o sermão de hoje, como Deus, em Cristo Jesus, está fazendo nova todas as coisas. Então, veja, por vezes, a nossa história ela parece não fazer sentido. E é nesses momentos que, às vezes, a gente procura mudar a nossa circunstância. Pensamos, olha, se eu trocar de carro, talvez o estresse que eu tenho com o trânsito vá embora. Chego mais cedo em casa, vou ter mais tempo de descanso. Ou não, se eu trocar de casa, eu vou ter mais espaço, eu vou poder confraternizar mais, eu vou ser mais feliz assim. Ou não, às vezes a situação é um pouco mais complexa. Se eu trocar de emprego, talvez se eu trocar de profissão, aí sim eu vou alcançar a realização pessoal. Não. Sabe o que eu preciso? Eu preciso trocar de esposa. Eu preciso trocar de marido. De namorado, de amizade, talvez até de ministério. E quem sabe também de igreja. Afinal de contas, o que importa é a minha felicidade, a minha realização, e eu não estou realizado. Minha vida está sem sentido. E aí, veja, por vezes nós buscamos salvação para a nossa vida nas nossas circunstâncias. A gente acha que mudá-las vai resolver o nosso problema. E aí a gente, como o Garcê, a gente abraça essa ideia, vou mudar as minhas circunstâncias e eu salvo a mim. E veja, às vezes é necessário a gente mudar as nossas circunstâncias para que haja uma melhora em nossas vidas, para que nós possamos mudar. Por exemplo, uma pessoa que está com problema de saúde e precisa, então, praticar atividade física, fazer dieta, melhorar sua rotina de sono, ou seja, ela está mudando as circunstâncias dela para que, de alguma forma, ela se beneficie disso. E faz parte. Há uma sabedoria nisso aí. Às vezes, pessoas com um transtorno mental, por exemplo, talvez precisem de medicação, terapia, para que ela consiga lidar com os seus relacionamentos e as dificuldades que ela tem no dia a dia. Mas, veja, a Bíblia mostra que mais importante que mudar as nossas circunstâncias é mudar quem nós somos. Hoje eu quero te lembrar que Deus está fazendo de você uma nova criação para renovar o domínio dele sobre a terra. Então nós vamos ver essa narrativa de Gênesis 8, que mostra como Deus pôs fim ao dilúvio, iniciou ali uma nova criação por meio da família de Noé e daqueles animais, e como ele também prometeu não amaldiçoar a terra sobre essa perspectiva. Deus está ali, nessa narrativa, fazendo uma nova criação, iniciando a criação novamente por meio de Noé e da sua família. Mas veja, para isso, nesse contexto, Deus mudou a circunstância que estava em volta de Noé. Mas nessa manhã eu quero te lembrar que Deus está mais preocupado em mudar você para que você mude as suas circunstâncias. E ao analisar o texto, nós vamos ver como Deus está renovando esse domínio, então, sobre a criação por meio de você, que foi feita uma nova criação. E a primeira coisa que a gente tem que ser lembrado aqui é que Deus intervém. Olha só, o verso 1 começa dizendo: então Deus se lembrou de Noé
E veja, diferente de mim que tenho TDAH, e eu vivo esquecendo as coisas, e quem anda comigo aí sabe, né? Eu vivo falando, não, esqueci. Deus não se esquece como nós nos esquecemos. Quando o texto bíblico fala que Deus se lembrou, não é que Deus esqueceu como eu me esqueci. E como eu não sei definir isso de uma forma que todos possam entender, eu vou citar aqui Owen Wisby, que diz o seguinte: o termo lembrar-se significa atentar para cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Então veja, nas Escrituras Deus se lembrou de Abraão e salvou Ló da destruição. Deus se lembrou tanto de Raquel e de Ana e deu a elas um filho. E o Senhor também se lembrou da sua aliança com o seu povo, e Ele livrou o seu povo do cativeiro. Ou seja, deste modo, quando o Senhor promete algo, Ele vai cumprir. E as Escrituras, elas apontam que toda vez que Deus decidiu agir em favor de alguém, é quando aparece a expressão lembrou-se. Então, lembrou-se aqui deveria ser mais para nós entendido como Deus interveio. Deus interveio. E aí eu queria te lembrar de uma coisa. Deus intervém. Intervém na minha e na sua vida. Deus, Ele está interessado na vida dos seus filhos, na vida dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus. E veja, olha só. Quando o texto fala que Deus se lembrou de Noé, então Deus começou o quê? A desfazer o dilúvio, né? Então Deus confiou a Noé, olha só, a missão de construir a arca. O dilúvio veio e Deus protegeu Noé no meio de todo aquele tumulto. E no momento certo Deus interveio desfazendo o dilúvio. E por vezes ser fiel a Deus vai nos levar a circunstâncias difíceis. As circunstâncias em que nós vamos estar à mercê das águas, como Noé esteve. Noé foi obediente, foi fiel, nós vimos lá na semana passada. Deus deu a ele uma ordem, construa a arca. Ele ficou 100 anos construindo a arca. E aí veio a chuva. E ao ser fiel a Deus, ele ficou numa situação à mercê. Porque, como o Tiago bem lembrou, a arca não tinha remo, não tinha mastro, não tinha leme, não tinha nada. Ele ficou à mercê daquelas águas e do cuidado de Deus sobre eles. E às vezes, ser obediente a Deus, viver uma vida que busca glorificar a Deus, vai nos levar a circunstâncias difíceis. E como nós lembramos aqui no nosso discipulado, e foi falado aqui no Encontro de Homens, e hoje, nessa manhã, também já foi citado, nós temos um propósito na nossa vida. O nosso propósito é glorificar a Deus, e como diz o catecismo, se alegrar, ter prazer em Deus para sempre. Mas não só isso. Deus nos deu uma nova identidade em Cristo Jesus. Fomos feitos filhos de Deus e estamos inseridos em uma família de muitos filhos. E temos uma tarefa: levar o evangelho todo ao homem todo, pelo mundo todo. A questão aqui é que, será que nós temos vivido uma vida que considera essas coisas? Será que nós temos priorizado a adoração a Deus, porque glorificar a Deus é adoração? Firmar a identidade de Cristo em mim, no meu irmão, é discipulado. Será que nós temos dedicado uma vida de adoração, discipulado, mas não só isso, uma vida em missão? Será que você e eu temos vivido uma vida que prioriza essas três coisas? Quando você escolhe as coisas que você vai fazer, você considera essas três primeiras coisas e depois as outras? Por exemplo, quando você escolheu a sua profissão, você pensou: como eu posso adorar a Deus? Como eu posso ajudar as pessoas a terem a imagem de Cristo firmadas nelas? Como eu posso comunicar o evangelho por meio da minha profissão? E depois pensar: como eu posso me realizar nela? Como eu posso ser remunerado por ela? Ou não? Você pensou primeiro em como ser remunerado? Então vou escolher uma profissão que me pague bem. Como eu posso me realizar? Então vou procurar uma profissão que me dê a sensação de realização. E qualquer outro motivo que você tenha escolhido a sua profissão, mas não só a sua profissão, seus relacionamentos, suas amizades.
Por que é importante a gente pensar nisso? Porque se eu estou afirmando que Deus vai intervir em nossas vidas, a gente tem que ter a consciência de que Deus vai intervir, mas por motivos diferentes. Aqueles que estão vivendo de modo a priorizar a adoração, discipulado e missão, esses Deus vai intervir para trazer alívio para eles, mesmo que não tire as circunstâncias difíceis. Lembra do exemplo de Paulo, por exemplo. Paulo estava preso, e ele escreve cartas da prisão, e você sente uma alegria vindo daquele prisioneiro, que você pensa assim, que alegria é essa? Como esse homem, privado da liberdade, ainda consegue encontrar a alegria? É a intervenção de Deus na vida dele, de modo que aquela circunstância difícil para ele, ainda se tornou motivo de alegria. Mas veja, Deus pode intervir em nossas vidas também, mas para nos corrigir as rotas que nós tomamos em nossas vidas. Hebreus vai dizer que Deus não tem filhos bastardos, então Ele ama os filhos a quem Ele corrige. Então, por vezes, você e eu temos vivido uma vida a não considerar a vontade de Deus, a não considerar as prioridades de Deus. E aí, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai intervir. Para aqueles que estão em obediência, buscando priorizar, trazendo alívio, abaixando as águas da sua vida, trazendo ordem para o caos que está a sua vida. E para aqueles que estão em desobediência, para te corrigir, para que você chegue um momento em que você veja as águas da sua vida abaixando, e você possa ter ordem na sua vida. Mas Deus vai intervir. E não só isso, Deus já interveio. Porque o texto vai dizer que quando Deus se lembrou de Noé, Ele soprou um vento sobre a terra. E vários comentaristas vão concordar que quando Deus soprou o vento, a melhor tradução seria dizer que Deus soprou o seu espírito. Porque vento, não sei se vocês se lembram, mas a gente já falou sobre isso aqui. Vento em hebraico é a palavra ruach, que é a mesma para espírito. E veja, se não tem aqui uma semelhança entre o texto de Gênesis 8 e o texto de Gênesis 1, quando disse que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus agora, que está fazendo nova todas as coisas, Ele sopra novamente o seu Espírito sobre as águas. E o texto vai dizer que, ao soprar, fecharam-se o abismo, as comportas dos céus, e a água se deteve. Mas veja só, não só na criação Deus soprou o seu Espírito. Não só na nova criação, no fim do dilúvio, Deus soprou o seu Espírito. Houve um outro momento na história da humanidade, e em vários outros momentos da história da humanidade, que Deus soprou o seu Espírito. E Deus soprou o seu Espírito na sua história também. Foi no dia em que Ele te converteu. No dia que você creu na mensagem de Jesus Cristo, Deus soprou sobre você o seu Espírito. Pois sem Ele você seria incapaz de responder com fé à mensagem do Evangelho. Então veja, qual o processo pelo qual Deus começa a pôr ordem na criação? Por meio da ação do seu Espírito, por meio do soprar do seu Espírito. E Ele soprou o Espírito dele sobre você. Esse foi o ato de Deus para começar a pôr em ordem a sua vida. Para colocar a sua vida em ordem e em conformidade com a vontade dEle. E Deus continua agindo ainda. É por meio do sopro do Espírito que Deus deu as condições para a criação, para que a nova criação surgisse. E veja, sabe por que às vezes você pensa assim, tá certo, Everton, eu creio que eu recebi o Espírito de Deus na conversão, que eu fui batizado no Espírito Santo, e aqui só para esclarecer, cremos que o batismo no Espírito Santo é a conversão do crente, tá, meus irmãos? Cremos que todo cristão, quando se converte, Deus concede a ele o Espírito Santo. Na verdade, é porque Deus concedeu o Espírito Santo, é que você se converte, é porque você crê. Caso tenha alguma dúvida a respeito disso, pode me procurar no final do culto, a gente conversa sobre esse tema. Mas veja, porque às vezes parece que você está vivendo uma vida sem a direção do Espírito? É porque
o Espírito, nós precisamos nos encher dele. Nós precisamos estar expostos ao sopro de Deus. Nós precisamos estar expostos à brisa de Deus sobre nós, que nos inspira a viver em função dele. E aqui eu aproveito essa oportunidade para chamar a atenção para uma coisa. Discipulado acontece no contexto da igreja, não só naquele momento individual, muito pelo contrário. Se eu pudesse definir discipulado aqui na missão, ele acontece em todas as atividades da missão, a começar pelo culto. Desde o primeiro momento de leitura da palavra, passando pelos hinos que nós cantamos, passando pelo sermão, isso aqui é discipulado. Mas o discipulado se estende para o restante da semana, nos GCs, nos encontros de homens, nos encontros de mulheres, nos encontros dos adolescentes, nas amigas espirituais. Tudo isso é discipulado, é forma de sermos cheios do Espírito Santo e termos a imagem de Cristo forjada em nós. Então, se eu pudesse te fazer um incentivo nessa manhã, participe desses momentos. Por quê? Porque, e aqui eu tinha preparado para falar do GC, mas pela graça de Deus, ontem nós tivemos um encontro de homens. E a ênfase foi em viver para a glória de Deus, em ter uma vida que glorifique a Deus. E como as nossas famílias são o núcleo básico disso, mas como a igreja faz parte desse processo pelo qual Deus vai nos edificando para que a gente glorifique o nome dEle. E nos GCs, em particular, nós temos estudado um livro que fala sobre hábitos espirituais, com a ênfase em se deleitar em Jesus Cristo por meio da graça diária. E como nós temos sido confrontados a ouvir a palavra de Deus, a sermos ouvidos por Deus e ao pertencer ao corpo de Cristo. E sabe por que muitas vezes você vive a vida como um mundano? É porque você não gasta tempo para se encher do Espírito. Aí o Espírito está soprando, o Espírito está agindo. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e que todos os desígnios de Deus alcancem seus objetivos. Mas você, porque você está distraído com muitas outras coisas, buscando as coisas deste mundo, vivendo uma vida como um não cristão, não percebe isso. Porque não tira tempo para ouvir a palavra de Deus, para ser ouvido por Deus e para pertencer ao corpo de Cristo. Muito pelo contrário, você tem priorizado o bem-estar da sua família, a sua realização profissional, a busca por identidade e por aí vai. Veja, não que essas coisas não sejam legítimas. Elas são legítimas e são importantes. Mas das coisas importantes, são as menos importantes, como diria o meu pai. O Senhor Jesus, quando fala sobre a nossa relação com as riquezas, na verdade, sobre a nossa preocupação com o que há de comer, vestir e beber, ou seja, aquilo que vai nos dar um bem-estar, pelo menos básico de vida, ele diz o seguinte: não se preocupem com essas coisas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A questão é, você está buscando? Você tem buscado o reino de Deus e a justiça dele? Porque Deus está soprando, Ele está fazendo, Ele está acontecendo. E talvez você não está enxergando isso. Ou não está aproveitando disso. Porque não está vendo as coisas acontecerem. E veja, o texto vai nos mostrar que Deus fez novas todas as coisas. Do verso 2 ao verso 12, vai narrando como progressivamente as águas vão se abaixando e a terra vai se renovando. Então, nesse processo, Noé manda um corvo, e veja, o corvo é um animal impuro, se alimenta de qualquer coisa. Qualquer coisa serve para o corvo. Então, se tivesse ali um cadáver, ele se alimentaria do cadáver. Mas depois ele lança uma pomba, que é um animal tido como puro.
É um animal que servia para os sacrifícios no templo. E a pomba vai e volta alguns dias sem nada, daqui a pouco ela volta com uma folha. Mas veja, não sei se você já reparou, pombo, eles voam, eles conseguem estar em lugares altos, mas frequentemente eles procuram o quê? O chão, a terra, porque é de onde eles tiram o alimento deles ali. Então há uma sabedoria de Noé ali, nesse processo, ao enviar a pombo. Porque quando o pombo não voltasse, é sinal de que a terra já secou, já é possível andar sobre a terra e o pombo já está encontrando alimento lá, tanto é que ele já não precisa mais de Noé para isso. E veja, por vezes, a gente olha para a nossa vida e espera que Deus haja de modo sobrenatural. Everton, você falou que Deus soprou o Espírito dele sobre a minha vida, eu fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus, então agora eu vou sair daqui desse culto flutuando, não vou pecar nunca mais, eu vou amar aquele vizinho que eu odiava, e não só isso, eu vou pregar o evangelho para ele, e ele vai lá para o Sudão, dar a vida dele lá em missões. Só que sabe o que acontece, na verdade, no final das contas? É que termina esse culto, a sua vida continua a mesma. Seu vizinho não se converte, você ainda continua sendo tentado a odiar ele, você ainda não se percebe santo, você não se percebe, você olha para a sua vida e fala assim, eu não sou tão santo quanto eu deveria ser. E aí você pensa, poxa, o que está de errado? O que está acontecendo? É porque a gente acha que Deus, e eu tenho essa sensação, que às vezes a gente espera que Deus sempre vai fazer algo sempre extraordinário, algo que vai fazer a gente babar, chorar, que o João vai até se alegrar com isso. Brincadeira, João, tô zoando. Entende? A gente sempre acha que vai ser algo excepcional, algo espetacular, e a gente esquece que Deus já está fazendo as coisas, já está agindo por meio dos meios naturais da vida. O texto fala, olha, Deus soprou o seu espírito, e aí as comportas do céu se fecharam e os abismos se fecharam. Deus iniciou o dilúvio por meio de processos naturais, encerrou por meio de processos naturais. E sabe como Deus vai te fazer uma nova criatura? Muitas vezes por meio de processos naturais. Veja, eu fiz uma crítica no início do culto, e ela é válida, no início do sermão, na verdade, e ela é válida, de que por vezes a gente fica buscando salvação para as nossas vidas por meio das circunstâncias. Mas, veja só, o texto bíblico diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a fim de quê? Que Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, o bem que Deus deseja para você, e que Ele está usando todas as circunstâncias para que esse bem aconteça em sua vida, é ser feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos. Definido isso, veja só, Deus está usando todas as circunstâncias para que você seja feito à imagem e semelhança de Jesus. Então, talvez, e eu tenho a sensação de que quando você chegar lá na sua casa, encontrar aquele vizinho que você odeia, a primeira coisa que aquele vizinho vai fazer é te tentar a continuar odiando ele. Sabe por quê? Porque é o modo de Deus te ensinar a amar ele. Você não vai sair daqui flutuando e morrendo de amores por ele. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou amar ele ou eu vou continuar odiando? E aí você vai tomar essa decisão. E aí você vai ter que decidir, eu amo mais a Deus ou a mim mesmo, aos meus sentimentos, ao que eu acho que é justo, que eu acho que é correto. E por vezes é assim na nossa vida. Para que a gente seja mais parecido com Jesus, Deus vai usando as circunstâncias à nossa volta. A questão é, como é que você está olhando e enxergando essas circunstâncias? Você está vendo como uma oportunidade da parte de Deus, ou você está sempre enxergando como um problema?
Porque Noé vê essas coisas acontecendo, a água baixando, a pomba. Ele poderia olhar, nossa, a pomba sumiu, será que ela afogou? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Ficou presa numa árvore, por isso ela não voltou? Não, o texto diz que ele entendeu que a terra já tinha enxugado. Então, nesse sentido, Garcia está certo em dizer que é preciso entender a circunstância que nos rodeia. Agora, eu vou olhar para as circunstâncias que me rodeiam, da perspectiva do reino ou da minha perspectiva? Eu vou olhar na perspectiva de amar a Deus e o próximo ou da minha realização pessoal? Eu vou olhar na perspectiva de que eu já fui feito filho de Deus, e essa é a minha identidade, ou eu vou olhar para as circunstâncias como uma forma de encontrar identidade? E aí, se eu olho para a circunstância que me cerca, como uma forma de glorificar a Deus, de ser mais parecido com Jesus, ou de levar o evangelho a outra pessoa, aí as coisas mudam. Aí aquele emprego que você é doido para largar, você pensa assim, calma aí, eu posso ser luz aqui, eu posso temperar esse ambiente, eu posso trazer algo do reino de Deus aqui, eu posso ser luz, eu posso retardar a ação do mal, eu posso proclamar o evangelho àqueles que estão perdidos aqui. Tem cristãos aqui necessitados de ouvir do evangelho. E aqui, abro um parênteses, na época da faculdade, eu odiava crente. Eu já estava plantando a missão 1618, como pessoal, mas eu estava com ódio de crente, por causa de algumas experiências que eu tive na faculdade. E Deus usou uma pessoa, e aí por isso que eu tenho esse carinho com a Evelyn, para acalmar o meu coração. Porque eu cheguei na faculdade, e aí quando eu tentei me enturmar lá com os crentes, era uma choração, porque meu professor fez isso, porque meu professor falou aquilo, porque meu professor falou que o cristianismo é a culpa do capitalismo, sei lá o quê, blá, 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 blá. E aquilo ali me irritava. Eu pensava, a gente está aqui, ao invés da gente estar anunciando o evangelho, contra-argumentando as falsas acusações, a gente está choramingando porque o professor está se opondo a gente, e aquilo ali me irritava de tal forma que eu não queria ver os crentes de jeito nenhum. E aí, quando conheci a Evelyn, ela tinha esse apego muito grande por estar com os cristãos, e não só isso, estar comunicando o evangelho ali no meio da faculdade. E foi uma forma de Deus quebrar essa dureza no meu coração com relação a esse ambiente em que eu estava começando a detestar crente mesmo. E olha só, no domingo estava me reunindo com eles para cantar, louvar a Deus, falar do evangelho. E aí eu passei a enxergar a circunstância como diferente. Falei, não, calma aí. Se Deus me deu essa capacidade, é porque Ele pode me capacitar a responder, Ele me capacitou a ensinar outros a responder às acusações contra o evangelho. Então, ao invés de ficar aborrecido porque os crentes não estavam conseguindo responder às objeções que encontravam na faculdade, eu comecei a pensar, não, eu quero capacitar crentes a responder essas objeções. Para que eles não tenham medo do professor universitário deles, que não sabe nada do evangelho, e fala um monte de coisa. E aí Deus mudou a minha perspectiva a respeito daquela circunstância. Que aí eu comecei a enxergar a minha faculdade como um campo missionário. Os meus colegas de faculdade, de trabalho, como uma oportunidade de anunciar o evangelho de Jesus. Será que o que falta para você não é isso? Eu olhar para a circunstância a partir daquilo que Deus está fazendo? A terra está pronta. Só que veja, há um momento em que Deus envia. Noé, ele olha e sabia que a terra já estava seca, mas o texto não diz que ele imediatamente saiu. Ele esperou. Ele esperou que Deus falasse, vá, saia. E isso passou-se alguns dias ali, algumas semanas, até que ele saísse.
E por que eu chamo a atenção para isso? Porque entender a circunstância não necessariamente vai dizer o que eu devo fazer, nem em que eu devo atuar. Porque você pode olhar para a sua circunstância, para a sua vida e perceber, ó, eu preciso resolver isso, aquilo outro. Certa vez, aconselhando um casal, eu percebi, ó, tá com um problema nisso aqui. Aí falei, ó, vamos dar uma pausa no discipulado e vamos tratar desse problema. Aí a gente começou a tratar de um problema, aí apareceu outro problema. Aí na outra semana apareceu outro problema. Aí por fim eu tive que falar assim, ó, não, calma aí. Tem muito problema, não tem? Vamos focar nesse aqui primeiro. Vamos focar nisso aqui. Resolvendo isso aqui, a gente pode resolver outras coisas. Vamos tratar desse aqui primeiro, para que depois as outras coisas sejam tratadas. E eu entendi que isso foi a direção de Deus. E veja, por que eu falo isso? Porque o texto vai dizer que Deus mandou Noé sair, e ele fala para os animais povoarem a terra. A gente pensa dessa narrativa e a gente pensa, não, Deus está fazendo nova todas as coisas por meio de Noé e da sua família. E a primeira coisa que Deus vai falar é o quê? O homem vai lá e povoa. Não, o texto fala que Deus mandou Noé sair com a sua família, suas mulheres e tal, e que os animais saíssem para povoar a terra. Pode conferir aí. E aí, o que isso nos ensina? É que para agir nesse mundo, a gente só deve agir sobre a direção de Deus, sobre a orientação de Deus. Eu sei o que Deus me chamou a fazer, Ele me chamou a adorá-lo, Ele me chamou para o discipulado, Ele me chamou para a missão. Eu estou envolvido com essas coisas, eu priorizo elas, mas veja, onde eu vou atuar? Talvez a área da sua vida que você mais deva se preocupar hoje, a fim de glorificar a Deus, seja o seu casamento, a sua relação com seus filhos, ou talvez o seu trabalho, talvez a sua faculdade, os seus amigos. Eu conheço um casal que recentemente compartilharam comigo dizendo, olha, nós colocamos os nossos amigos em um pedestal, em um lugar que eles não deveriam estar. E aí, por causa dos sofrimentos que eles passaram, eles entenderam, não, agora a gente precisa reorganizar as nossas amizades. Porque a gente estava vendo o quanto isso estava prejudicando nossa relação com a igreja, com a família, com outras coisas. Então, veja, a gente vê a circunstância, a gente entende, olha, Deus me chamou para ser uma nova criação nesse lugar. Como você? Glorificando a Deus, discipulando pessoas e pregando o Evangelho. Mas aonde Deus quer que eu atue agora? Será que o meu foco vai ser em adorar a Deus, levar as pessoas a adorar a Deus inicialmente? Então, faça isso. Será que o meu foco vai ser ajudar outros que já seguem a Jesus a seguirem Jesus? Foca nisso. Ou não, o meu foco vai ser fazer da minha vida um campo missionário. E eu acho que talvez esse seja a área que nós, como cristãos, mais pecamos. A gente fala pouco do evangelho para o perdido. Então a gente tem os amigos não cristãos, não convertidos, e a gente fala pouco sobre o evangelho com eles. Talvez essa seja a primeira mudança que você tem que fazer. Talvez seja para isso que Deus esteja te soprando, te enviando. Vá e agora pregue o evangelho. Por quê? Porque no final das contas, Deus deseja ser adorado por causa da sua graça. E aqui a gente já caminhando para o final. Veja só. Deus ainda não tinha dado uma ordem específica para Noé. Ele só falou, saia, solta os animais para que eles povoem. E aí, qual a primeira coisa que Noé faz? Ele levanta um altar para Deus em gratidão. E é assim que a gente deveria encarar a nossa vida. O fato de Deus nos enviar na segunda-feira para o mundo, para esse mundo perdido, caótico, deveria fazer com que eu e você pensássemos, como eu vou adorar a Deus na segunda-feira?
como eu vou fazer da minha vida uma adoração a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, para chegar aqui no domingo, receber de Deus, ser orientado por Deus novamente, e aí ser enviado novamente para a sua vida e continuar adorando a Deus na sua vida. Noé, entendeu? Deus me salvou e agora o que eu devo fazer é prestar culto a Ele. Deus já te salvou, meu irmão, já te resgatou. Se o problema era que você estava em inimizade com Deus e por causa disso você ia para o inferno, está tranquilo, está safe, como diz os jovens. Mas e aí, o que você vai fazer disso? É para playground agora? Vamos divertir, vamos turistar? Ou nós vamos ser como Paulo? Vamos olhar para esse mundo e como ele lá em Atenas olhou para a cidade, viu os ídolos lá e aquilo lá incomodou ele. Ele falou, eu preciso anunciar o Deus verdadeiro? Ou a gente vai ficar turistando, olhando para a cidade, olha só, olha esse famoso, olha o Neymar, né? Neymar, qualquer que faz, vira polêmica, né? A culpa do Brasil perder a Copa é do Neymar, a culpa do Brasil não ter ganhado a Copa é do Neymar. Não, a culpa das coisas estarem sendo dos políticos. Aí a gente vê a corrupção, tá vendo? Ó, se o político fulano de tal fosse o presidente, se o político fulano de tal fosse o prefeito, o governador, as coisas não seriam assim. Ou a gente vai olhar como Paulo e falar, cara, Deus precisa ser anunciado aqui. Deus precisa ser anunciado aqui. E aí você faz da sua vida o altar onde Deus é anunciado e apresentado para o mundo. E onde Ele é adorado. E aí, por fim, para finalizar, veja só, o verso 21 diz que o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Quando eu li esse texto aqui pela primeira vez, eu pensei assim, deve ter alguma coisa errada. Porque Deus fala que não vai amaldiçoar, porque o homem é mau. Não é apesar do homem ser mau, não. Não, é isso mesmo. Deus é gracioso, sabe por quê? Porque se depender de mim e de você, os nossos desígnios são maus. A gente vai fazer o mal, a gente vai desejar o mal. Mas Deus foi gracioso comigo e com você, concedendo a vida, nova vida em Cristo Jesus, concedendo o Espírito Santo que te deu uma nova vida, que te regenerou e que te guia até hoje, para que você possa andar nesse mundo mal seguro, sabendo que o sol, a chuva, a colheita vai vir. O mundo vai continuar acontecendo, as coisas vão acontecer. Como Jesus disse, o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que vestir, Deus vai providenciar. A questão é, busque primeiro o reino de Deus. Não à toa, a gente vai ver na semana que vem, Deus faz uma aliança com o homem. Deus faz uma aliança com Noé. Garantindo, olha, não é por causa de vocês, mas é por mim que você pode ter segurança de andar no mundo, sabendo que por meio de você eu estou fazendo nova todas as coisas. Não é pela sua capacidade, é porque eu sou gracioso. É porque Deus é bom, que Ele está fazendo nova todas as coisas por meio da sua vida. A questão é, você está cooperando com isso ou não?